porque é debate. Não é mesa de bar, mas é debate. Nada como um spoiler, né? O spoiler ajuda a programação. Assim, sobre o meu otimismo, eu sou otimista mesmo. Eu entrei na faculdade e não votava, e eu saí votando. Eu entrei na Procuradoria-Geral do município e a Constituição dizia que direitos fundamentais são normas programáticas. E depois virou aplicação imediata. Eu entrei no mestrado, os direitos sociais eram normas programáticas. Quando eu saí mestre, eles tinham uma aplicação imediata. Então, eu tenho uma história de testemunhos de coisas em que nós avançamos. A gente tem uma sensação, de vez em quando, ai meu Deus, mas tem isso assim que é tão ruim. Mas já foi pior. E pode ser melhor, depende da gente. Né? Então, assim, eu sou mega otimista, porque já cantei uma vez, não vou cantar a segunda, né? Mas eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Eu acredito que vocês estão aqui de noite para discutir isso. Tenho razão para ser otimista, né? Mega tentada de falar sobre a Lindbe, mas falaremos sobre isso em algum outro momento. E agora sim, vocês vão me permitir, eu vou dar uma acelerada, que eu tenho um monte de coisa para falar, né? Eu vou acelerar. Depois, qualquer coisa vocês podem ver, porque, como vocês percebem, eu estou gravando a palestra e ela estará disponibilizada no meu canal do YouTube. Vanice Vale, momento comercial na intervenção da professora Vanice. Vejam só, se fosse programa da Netflix, diria assim, Previously in Homeland. Né? Eu falei na primeira intervenção que tinha dois elementos que levaram às novas tendências, que foi a redemocratização e os compromissos finalísticos. Né? E assim, por que veio isso? Ou isto tudo converge, ou navega em torno de uma ideia central, que é a ideia da desmistificação do Estado. Quem usa essa expressão é o Jacques Chevalier, um livro muito bacaninha chamado Estado... Muito bacaninha, imagina. Um livro excelente, tal, chamado Estado Pós-Moderno. Né? E por que desmistificação do Estado? Porque quando eu estava na faculdade, o Estado é o único detentor, identificador do interesse público, e ele, melhor do que ninguém, saberá a solução, que é aquela bala de prata que vai matar, né? Enfim, então, esta era a ideia. E hoje em dia, a gente sabe que isso não é mais possível entender como ideia, né? Não existe um interesse público, e não existe um interesse público porque a sociedade é plural. O meu interesse não é necessariamente o mesmo interesse de vocês, enfim, né? Então, não tem mais essa ideia, ou não dá para a gente operar com essa lógica de que o Estado saberá sozinho identificar onde reside um único interesse público. Né? Se ele não é mais aquele que é capaz de sozinho identificar onde exista um único interesse público, ele também não é a pessoa adequada ou a única pessoa apta a concretizar o interesse público. E a Constituição confessa isso várias vezes, quando ela vai lá e diz assim, incumbe a família, ao Estado e à sociedade fazer isso assim. Né? Ali o Estado está dizendo, olha, eu não consigo fazer sozinho. E tem coisa que o Estado não consegue fazer sozinho porque não dá mesmo. Né? Proteção da criança. Onde é que a criança está boa parte do tempo? Dentro do ambiente doméstico. O Estado não pode estar lá. Eu não quero o Estado no meu ambiente doméstico. Né? Por isso que é o Estado, a família e a sociedade. Né? E também o Estado não é mais capaz, nesse contexto da desmistificação, né, de prospectar, de projetar as soluções. Né? O mundo é muito mais complexo, tem muito mais coisa que pode supor a vã filosofia dos agentes públicos. Né? Então esse é um cenário de desmistificação do Estado. Bom, quais são as três tendências que eu queria... antes das três tendências. Na raiz de tudo, quer dizer, se o Estado não é mais o senhor da única solução boa para atender o único interesse público, o grande problema, o grande ponto sensível que passa a se apresentar é a formulação da escolha pública. Quer dizer, se ele não é mais o detentor da verdade única e igual para todo mundo, alguém tem que formular uma escolha.
né? E aí esse aqui aí é que é o ponto sensível, como se formulam as escolhas públicas de concretização dos direitos fundamentais, de desenho de políticas públicas, de dispêndio, disso, de aquilo outro. Então esse acho que é o ponto mais sensível, e é nesse ponto que eu aponto aí as tendências, né, que eu identifico. Uma delas já foi mencionada aqui, nem é uma tendência tão nova, mas ainda é tendência porque ela não se consolidou. A que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à ideia de consensualidade. E a consensualidade entrou na história, entrou na narrativa, a partir da quebra da lógica da verticalidade. As relações com o Estado são relações de mando, verticais e tal. E se não são sempre assim, é possível que a gente opere a partir de uma lógica de consensualidade, de chegarmos a um ponto comum, né? Isso também tem a ver com a gente descaracterizar a ideia de que o Estado age única e exclusivamente a partir da autoridade. Não, tem mais coisa, mais componentes envolvidos nisto, né? E se a gente for pensar, quer dizer, um dos objetivos fundamentais da República iniciais é construir uma sociedade mais justa e solidária, né? Como é que você consegue fazer isso sem incorporar minimamente uma lógica de consensualidade, né? É claro que aí a gente precisa pensar como se formula esta escolha pela solução consensual, né? Não podemos nos permitir que essa ideia, que é uma ideia que me parece boa, seja apropriada para patrocinar exclusivamente interesses ou outros privados ou alheios ao interesse da sociedade. Mas, assim, quase toda ideia, amigos, ela terá aspectos muito bons e alguns aspectos que merecem trabalhar, né? Então, poxa, mas temos o risco de que a consensualidade vire isso ou vire aquilo. Ok, vamos trabalhar para que isso não aconteça, né? Também temos um risco inerente em todo processo eleitoral, já que isso foi mencionado aqui várias vezes. Mas a solução para prevenir o risco não é cessar o processo eleitoral, não é essa, né? Então, acho que em relação às ideias, às tendências, elas terão pontos a merecer trabalho e vamos lá. Então, tendência 1, consensualidade. Tendência 2, esta é objeto muito da minha pesquisa pessoal, que é a procedimentalização. Quer dizer, é pensarmos e aperfeiçoarmos o modo segundo o qual a administração empreende as suas escolhas públicas, né? Esta é a raiz do problema, né? E acho que isto, quer dizer, quando eu estava na faculdade, mais adiante um pouquinho talvez, ou já no mestrado, havia uma grande discussão, a procedimentalização não tem importância, o que importa é a substância do direito. Na época era uma discussão entre procedimentalismo, que era essa lógica, e substancialismo. Aí, como a gente estava muito empolgado com a defesa dos direitos fundamentais e tal, o substancialismo é que acabou, esqueçamos o procedimentalismo, né? Só que o substancialismo é o resultado. Você não chega ao resultado se você não tiver um percurso, né? Então, penso que a ideia de procedimentalização, resgatar, né, o pensamento sobre como a administração escolhe é um elemento que tem vários benefícios. Mesmo na escola clássica, quer dizer, num dado momento a gente estudava o ato administrativo, depois passamos a estudar o processo, né? Porque não importa só um ponto na atuação da administração. E se o cenário é um cenário de pluralidade de interesses, o modo segundo o qual a escolha se formula é cada vez mais importante, né? Um bom desenho do procedimento de formulação da escolha pública vai permitir a gente aperfeiçoar, recepcionar mais inputs, segmentos da sociedade que estão subrepresentados, interesses da iniciativa privada, a academia pode contribuir, um monte de gente pode contribuir, desde que a gente aperfeiçoe esse procedimento. E com isso a gente qualifica a decisão administrativa, né? E também dá conforto ao gestor público que hoje vive efetivamente nessa lógica do medo, né? Então, penso que a gente investir na procedimentalização, ele reforça a ideia de um exercício de uma racionalidade administrativa, né? A administração dizer, decidi assim, porque estes eram os dados que eu tinha e me pareceu esta a melhor alternativa. Então, acho que esse é um investimento importante. Me parece que, neste particular, a LINDB, a alteração na lei das normas
Quando eu estudei, gente, olha só, isso chamava Lei de Introdução ao Código Civil, né? Aí eu estou aqui no esforço de atualização, veja, eu já sou tecnológica, gravo palestra, tem canal do YouTube, mas esse troço toda hora eu gaguejo, é Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro, estava falando aqui um pouquinho para me lembrar, funcionou, né? Penso que nesse particular de provocar ao declínio, né, que a administração expresse qual foi a sua racionalidade, essa alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro trazida pela Lei 13.655 foi uma coisa muito positiva. Eu não compartilho do receio relacionado à LINDB e depois, se houver oportunidade, direi um pouco mais. E a terceira tendência, essa é alguma coisa pela qual eu tenho um particular carinho, que é a gente recepcionar a ideia de que a administração pode e deve desenvolver algum grau de experimentalismo. Isso é o outro extremo da ideia da bala de prata. A ideia da bala de prata é a administração de uma vez só vai dar a resposta certa, né? Só que me parece que não tem nada mais anacrônico do que isso. Eu digo sempre nas minhas intervenções que a administração é a primeira porta onde os problemas batem. Quando as coisas novas surgem, a primeira pessoa que tem que lidar com isso é a administração pública. E ela tem que dar alguma resposta, né? Ela não pode dizer, peço vista. E não pode. Ouça-se o MP. Não. A administração tem que dar a resposta. Não pode dizer, estou amadurecendo. Ela tem que dar a resposta, né? E muitas vezes ela vai dar a resposta num quadro, num cenário de insuficiência de informação. Ela só tem dados parciais, né? Mas ela tem que dizer o que você faz com aquilo, né? E aí é preciso que a gente entenda que esse experimentalismo é possível. Há um exemplo que eu tenho usado mais recentemente, vou repetir porque ele é bom. Eu usava o exemplo do Uber, mas esse já está velho. Vou dar um exemplo mais moderno, que é o do carro autoconduzido. Já pensaram nisso? Né? Já está rolando lá nos Estados Unidos. Em algum momento isso vai acontecer aqui. Aí o que a administração tem com ele? Precisa ter habilitação para ser proprietário de um carro autoconduzido? Ou não precisa? Porque não é você que vai dirigir, é o carro, né? E se houver uma infração de trânsito, quem perde os pontos? É o carro, né? O mecanismo de inteligência artificial que dirige o carro, ou é você, né? Quem é que vai ter que responder isso? A administração, né? O guarda vai parar alguém que está no carro autoconduzido e esse problema vai se expor, né? Então a administração precisa ter essa possibilidade de reconhecer, olha, esta é a minha solução experimental, porque hoje ela não pode fazer isso. E aí o que ela faz? Ela decide fora do processo e não declina a racionalidade, ela vai fazendo, né? E aí você quer saber, mas por que você está fazendo assim? Não, isso não está reduzido num ato administrativo, isso não está no processo, não está em lugar nenhum, porque a administração tem medo de dizer, olha, essa é a solução que eu tenho, isso é o que eu tenho para hoje, né? Para usar a frase mais comum. Então, é preciso que a gente recepcione que isso seja uma possibilidade. Olha, essa é a minha solução provisória. É claro que eu estou aludindo, já estou concluindo, a um experimentalismo controlado, né? E aí, controlado no sentido de, olha, esse é o quadro, esta é a incerteza ou a indeterminação ou a informação que eu ainda não tenho. De modo que eu saiba que quando essa incerteza acabar ou essa informação chegar, tem que cessar a experimentação. Olha, esse é o meu experimento, esses são os destinatários, essa é a abrangência, essas são as medidas. Olha, minha ação experimental eu quero alcançar este ou aquele resultado, né? E aí, com isso, ainda que seja experimental, a gente tem a possibilidade de se beneficiar de um aprendizado incremental e empreender algum controle dessa aprendizado que a administração esteja a desenvolver. Na verdade, concluindo, assim, a gente sempre teme o novo, né? Na mesma música que eu cantei, né? Você que teme o passado e que não vê que o novo sempre vem.
mas a gente tem medo do novo, né? Porque o novo tira a gente da zona de conforto, né? E faz a gente correr riscos, né? Novas tendências no direito administrativo, elas podem virar clássicos ou elas podem dar errado e podem morrer, né? Agora, esse mito de que a administração não pode errar é um equívoco, porque a administração, ela erra e ela acerta, como as mulheres e os homens de que ela se compõe e a quem ela serve. Portanto, mais importante do que resistir ao novo é aprender com ele. Obrigado.